Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão econômica que envolve a América do Norte, iniciando pelos Estados Unidos. Então nessa aula eu vou falar um pouco sobre o que é o NAFTA, o acordo econômico que envolve aí os 3 países da América do Norte, e vou falar sobre a economia americana um pouco mais detalhadamente. Começando então pelo NAFTA. O que é o NAFTA? North American Free Trade Agreement. Então, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte envolve aí os Estados Unidos, o México e o Canadá desde 1994. Para quem não sabe, os anos 90 representaram aí a consolidação de diversos blocos econômicos pelo planeta em função do neoliberalismo, da globalização da economia e dos sistemas de defesa que os países tiveram que praticar para conseguir aumentar a lucratividade de alguns produtos. Precisaram colocar fábricas em outros países, E isso acaba acarretando aí em 2020 numa busca desenfreada por tentar buscar essas empresas de volta. Mas vamos se posicionar lá nos anos 90. A economia estava se globalizando, se abrindo, e aqueles produtos que antes eram difíceis de entrar dentro do Brasil, por exemplo, que tinha uma economia muito fechada até 1990, eles iam ter que concorrer com os produtos estrangeiros. E aí os países começam a criar blocos econômicos para ter pelo menos como vender para um país vizinho determinados produtos. Então o NAFTA ele surge num contexto onde que principalmente os Estados Unidos queria a mão de obra mexicana lá no México para conseguir produzir os seus produtos de uma forma mais barata. Então a General Motors colocou fábricas lá dentro, muitas empresas do ramo químico saíram dos Estados Unidos e se posicionaram dentro do território mexicano em busca de mão de obra mais barata, legislação ambiental mais fraca dentro do México do que dentro dos Estados Unidos, ou seja, lá eu vou poluir, aqui eu não posso. Então muitas empresas acabaram saindo dos Estados Unidos, os Estados Unidos acaba se desindustrializando em função do bloco econômico. A gente vê hoje que diversos líderes mundiais, o Trump é um deles, dizendo que olha, o NAFTA faz mal para os Estados Unidos. Naquele momento era extremamente necessário fazer esse empurramento, vamos dizer assim, eles empurram as indústrias para dentro do México. Mais tarde eles fazem isso para dentro da China e hoje eles sentem saudade de quando o emprego era gerado dentro do território americano. Então as políticas de globalizar a economia, elas acabaram criando alguns novos players de produção industrial, que hoje, por exemplo, a gente destaca fortemente a China. Então o NAFTA ele surgiu num contexto dos anos 90, onde que para a economia americana, para as empresas americanas, era extremamente importante ter unidades fabris, unidades de fabricação de produtos dentro de países subdesenvolvidos, que lá eles conseguiriam produzir de forma bem mais barata. Isso gerou um fenômeno chamado fenômeno das maquiladoras no México. Então o produto ele era fabricado no México e daí ele recebia um tapinha ali e era colocado como produto americano para o mundo inteiro, mas na verdade era fabricado quase que totalmente dentro do território mexicano. E o Canadá, professor, como é que fica o Canadá? O Canadá é como se fosse uma sombra de leve dos Estados Unidos para dentro do território deles. Então o Canadá ele já era um parceiro econômico muito grande dos Estados Unidos, porque já havia o acordo chamado CUSFTA, que é um acordo Canadá e Estados Unidos, acordo de livre comércio. Então os anos 90 ele apenas inclui o México como participante do bloco. E não porque eles gostam do México, e sim porque eles queriam mão de obra mais barata. E outro detalhe, naquele momento era muito interessante gerar emprego para os mexicanos, que daí isso virava um argumento para dizer, calma aí, eu estou gerando emprego no teu país, eu não preciso que você venha aqui para o meu país procurar emprego. Então durante muito tempo essa política ela facilitava a geração de empregos no México e reduzia consequentemente a explosão demográfica, a explosão de imigrantes do México para dentro dos Estados Unidos. A gente sabe que permaneceu durante todo esse período um interesse muito grande por parte dos mexicanos e sul-americanos e da América Central em entrar no território americano, porque as pessoas enxergam os Estados Unidos como uma nação que pelo menos vai gerar inúmeras oportunidades para as pessoas. Tem uma desigualdade enorme, mas lá você pelo menos tem alguma chance de se tornar mais rico, melhor de vida, vamos dizer assim. Então possui um grave problema com relação à transferência da livre circulação da mão de obra. Então ele é um acordo de abrangência bastante restrita. O NAFTA, diferentemente do Mercosul, que até queria ter uma abrangência maior, ou da União Europeia, que tem uma abrangência maior, o acordo de livre comércio da América do Norte ele é apenas comercial. Tipo, olha, mexicano, eu quero o teu produto, eu aceito o teu produto no meu território, mas você não.
Tá? Então o NAFTA ele nunca teve o interesse em fazer a livre circulação de pessoas, que seria o que a gente tem, né, em mercados comuns, por exemplo. Tá? Então eles são uma zona de livre comércio. Essa era a ideia, né, de gerar comércio entre os países e não de circulação de pessoas e de serviços. Tranquilo? Ficha técnica dos Estados Unidos. Agora a gente começa a falar para valer da economia americana. Então a capital é Washington, né? Muita gente às vezes quando se pergunta rapidamente qual é a capital dos Estados Unidos, muita gente às vezes vai dizer Nova York, né? Porque de fato é a cidade mais importante dos Estados Unidos. A mesma coisa vai acontecer com um estrangeiro, às vezes referente ao Brasil. A pessoa responde São Paulo, a pessoa responde Rio de Janeiro e demora bastante às vezes, ou as pessoas nem acabam respondendo Brasília, tá? Só para ficar um exemplo aí, tá? Então a capital política não necessariamente é a primeira cidade que aparece na cabeça das pessoas quando se fala em determinados países, tá? Então a cidade de Nova York sozinha ela tem 8 milhões e meio de pessoas, tá? E ela já ultrapassa hoje a região metropolitana dela da casa dos 13, 14 milhões de pessoas. Tá? Então é um espaço bastante reduzido que tem muita gente, né? Então só para ter uma ideia, né, a grande São Paulo ela é 3, 4 vezes maior do que a grande Nova York, né? Se pegar o entorno de Nova York ali, a mancha urbana de Nova York para dentro de outros estados, ela é enorme, mas a grande Nova York em termos de extensão territorial é menor do que a grande São Paulo. Área, 9.372.000 km². Isso leva em consideração todo o território americano, com Alasca, com Havaí, com tudo. Tá? População 328 milhões, atualizado essa semana. PIB, 21 trilhões, é o maior PIB do mundo. A gente tem algumas divergências com relação ao cálculo que o FMI faz, com o cálculo que o país faz, com o cálculo que o Banco Mundial, mas sempre na casa de 20, 21 trilhões de dólares, esse é o PIB dos Estados Unidos. Per capita, 62 mil dólares. Vamos pensar numa cotação de dólar a R$5, né? Uma conta bem básica aqui. Então a gente tem que pensar, 62 mil dólares vezes R$5, né? Se a gente fosse converter para reais esse valor, né? 6 vezes 5, 300, vai dar uns 300 mil reais por ano. Então daria uma renda mensal por pessoa de 25 mil reais por mês. Tá? Só para tu ter uma ideia de quanto esse país é rico, cara. E é óbvio que tem muita gente que vive com muito menos do que 62 mil dólares por ano nos Estados Unidos. Então é um país com grandes desigualdades. Você vai ter lá o Donald Trump, um grande empresário, e você vai ter trabalhadores, operários, o pai do Chris. Lembra da série Todo Mundo Odeia o Chris? É mesmo gente bem jovem, às vezes já assistiu essa série, que ela é bem engraçada, ali mostra que o cara tem que ter 2, 3 empregos para conseguir sustentar a família. Tá? Então ele certamente, somando os empregos dele, não chegava em 62 mil dólares por ano, né? Muito menos per capita, né, cara? Porque com a família de 5 pessoas, tu teria que multiplicar isso por 5. Esse seria o cálculo real, né? Dividir toda a riqueza pela quantidade de habitantes, você considera até um habitante com 1 ano de idade como sendo parte desse PIB per capita. Ele é apenas uma referência, mas é um dos maiores do mundo, né? Um dos melhores lugares do mundo para viver, um dos lugares onde que a fatia do bolo, uma migalha da fatia americana pode ser muito melhor do que um montão de dinheiro, né, numa economia muito pobre, né? Um montão de dinheiro, às vezes, de uma economia muito pobre não é um montão de dinheiro, certo? Né? IDH 0,92 é o 15º melhor IDH do mundo. Então, de cerca de 200 países que a ONU faz o cômputo de qualidade de vida, ficar com a 15ª posição é muito bom. Num país com as dimensões dos Estados Unidos, num país com a população, como é o caso dos Estados Unidos, que tem aí 330 milhões de pessoas, é o terceiro mais populoso do mundo, é muito difícil garantir uma qualidade de vida boa, né, para toda essa galera. Então, o IDH de 0,92 significa que eles estão muito bem. Aqui a gente tem dois mapas. Eu tenho um de 2018 e um de 2019, né, que mostra o salário mínimo por hora em cada estado em 2019 nos Estados Unidos. Aí muitos de vocês já devem ter pesquisado e sabem assim, os Estados Unidos ele não tem um salário mínimo imposto pelo governo de uma forma que tem que cumprir, né? Mas em geral todos os estados americanos, né, que eles têm uma independência bem maior daí, por exemplo, do que os estados brasileiros, né, eles acabam trabalhando a partir de 7 dólares e 25 centavos. E se você olhar em 2018, né, também aparece vários lugares com 7 dólares e 25 centavos de dólar, né, como sendo o salário mínimo. E claro, eu vou olhar aqui principalmente para a Califórnia. Califórnia é onde que a gente tem ali o Vale do Silício, é a área que mais prospera economicamente nos Estados Unidos atualmente. O salário mínimo lá é de 12 dólares. Se a gente converter para reais, seria o equivalente a 60 reais.
Ah, professor, mas essa conversão ela é conta de padeiro, né? Que o pessoal costuma falar assim no senso popular, conta de escrever no papel do pão, né? Então R$ 60 a hora, só que lá você consome em dólar. Então você tem que tentar comparar, né, R$ 12 de salário por hora no Brasil com $12 lá nos Estados Unidos, porque afinal você vai comprar em dólar, certo? E claro, tem uma desigualdade muito grande do custo de vida dentro desses estados. Tem estados do interior aqui que talvez um salário mínimo de R$ 7,25 compre mais coisas, te dê uma qualidade de vida melhor do que um salário mínimo de $12 na Califórnia. Tá? Muita gente, ao contrário do que muita gente pensa, o salário mínimo é praticado para muitas atividades nos Estados Unidos, principalmente atividades que absorvem a mão de obra de imigrantes. Então o que acontece? O sujeito vai para a Califórnia, vai trabalhar, vai gastar em dólar, né? O custo de vida de moradia, por exemplo, é muito alto. Ele vai viver num cubículo durante 10 anos, pensa num imigrante brasileiro indo morar na Califórnia. Ele vai morar, vamos pensar numa pessoa com baixa qualificação, ele vai morar no lugar mais barato possível, vai ficar lá, tentar ficar uns 10, 15 anos trabalhando lá e guardando o máximo possível de dinheiro em dólar para voltar com uma grana para viver o resto da vida aqui no Brasil, onde que o dólar com certeza convertido vai valer bastante dinheiro. Certo? Então não é tão simples quanto as pessoas imaginam, né, viver com alta qualidade dentro de um país desenvolvido, porque os custos de vida, principalmente de moradia, de saúde, são bem elevados nos Estados Unidos. E daí tem gente que fala assim, ah, mas um automóvel lá é muito mais barato do que aqui. Né? Se você pegar o salário mínimo e ver quantos salários mínimos você precisa de um trabalhador que trabalhe 8 horas por dia na Califórnia, quantos salários desses são necessários para comprar um carro zero, em um ano o cara compra um carro zero, né? O cara compra um carro que aqui no Brasil custa R$100 mil. Mas se você converter o preço, vamos pegar um exemplo, um Honda Civic. Um Honda Civic no Brasil custa cerca de R$100 mil. E lá nos Estados Unidos ele vai custar na faixa de $20 mil, $22 mil. Se você multiplicar por 5 vai dar os mesmos R$100 mil daqui. A diferença é que a gente ganha muito pouco. Tá? Então a grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos não é o preço dos carros, e sim o nosso salário, que é extremamente baixo quando comparado com o salário mínimo deles, com o salário médio deles, né? Porque aqui a gente está falando de salário mínimo, a maior parte de vocês que estão assistindo aí não vive de salário mínimo, né? Mas o salário médio de um engenheiro no Brasil, de um professor no Brasil, ele é muito diferente do salário que tem lá nos Estados Unidos, beleza? Mesmo que o custo de vida de outras coisas lá seja mais alto, comprar um carro, por exemplo, pode ser muito mais barato lá, o poder aquisitivo deles acaba sendo muito melhor lá do que aqui para isso, tá? Para comer um prato com um filé duplo, né? Com o tipo de comida que a gente tem aqui no Brasil, é muito caro lá nos Estados Unidos também. Então a gente tem que ver que tem diferenças de cultura em o que vale mais, o que vale menos em cada país. E aqui a gente começa a falar das regiões industriais. Então as regiões econômicas industriais ou não dos Estados Unidos, elas são muito importantes que a gente estude, porque isso cai muito em vestibular. É claro que eu estou aqui para enfatizar o que é mais essencial assim, para um aluno de terceirão, de ensino médio, sair do ensino médio, o cara saber para conseguir matar uma questão de vestibular, de Enem, e claro, entender um pouco melhor como funciona a economia americana. Imagina que você queira talvez ir morar nos Estados Unidos, talvez com base no que eu vou explicar aqui agora sobre as regiões econômicas dos Estados Unidos, né, você já tem uma ideia melhor de que lugar você deve ir morar, caso você queira ir para lá. Então a gente sabe, né, eu já vou até pular esse slide aqui, olha, ele tem muita informação na legenda, você pode dar um print aí, estudar depois se você quiser, mas eu vou direto para esse mapa que eu simplifiquei aqui, o que são as regiões econômicas dos Estados Unidos. Então se a gente pegar essa região aqui chamada de Nordeste dos Estados Unidos, que pega desde os Grandes Lagos até Nova York, a gente vai ter ali a capital financeira do país, uma das principais regiões financeiras do mundo, que seria Nova York. Você tem a capital política do país e você tem um dos principais polos industriais do mundo. Então aqui a gente tem a região industrial antiga, é assim que é chamada essa região aqui do entorno dos Grandes Lagos. Inclusive uma região que, por ser mais ligada a indústrias antigas, é uma região um pouco mais falida ali dos Estados Unidos, que tem bastante desemprego, sofreu bastante com a crise de 2008, que é onde que a gente tem o Manufacturing Belt, que fica entre Chicago e Pittsburgh, onde que a gente tem grandes montadoras de automóveis representadas ali. Se vai fazer um mapa desse dos Estados Unidos, coloca lá General Motors, Ford, Chrysler, grande parte das montadoras de automóveis se desenvolveu principalmente aqui foi o embrião dessa grande indústria automotiva que os Estados Unidos têm,
E a gente tem o Financial Belt, que é onde que a gente tem a região ali entre Boston e Washington, que no meio tem Nova York, né, que é a principal cidade financeira da região. É claro que tem outras atividades, tem indústria têxtil ali, tem indústria de eletrônicos, tem indústria bélica, indústria de navios de guerra, por exemplo, né, muito forte aqui nessa região, Carolina do Norte e tal, mas o que mais merece ênfase aqui são essas atividades industriais antigas, né, de indústria automotiva lá de 1900, né, e a questão financeira. Sul-sudeste dos Estados Unidos, nem sempre é dividido dessa forma, daria para separar o sul do sudeste, por exemplo, mas como a questão aeroespacial ela é bastante abrangente entre o estado do Texas, o sul do estado do Texas até a Flórida, a gente coloca como uma região só o sul-sudeste dos Estados Unidos, como uma região que é produtora de algodão e de indústrias têxteis, tem lazer, você tem o turismo ali, você tem Orlando, você tem a Disney, né? Os parques de Orlando, o Disney se destacando como um dos principais, né? A venda de tickets dentro dos Estados Unidos é uma coisa que dá muito dinheiro. O turismo de tickets é uma das coisas mais rentáveis do mundo. O que é o turismo de tickets, professor? O turismo de tickets é quando você paga o ingresso para entrar no lugar. Né? Quando você anda por um país olhando a arquitetura, né, dentro da Europa, você não necessariamente está pagando um ticket. Né? Quando você vai no Museu de Louvre, em Paris, você vai pagar um ticket, só que você vai pagar um ticket muito menor do que para entrar num parque como os de Orlando, certo? E isso torna os Estados Unidos como um dos países com turismo mais rentável do mundo. Tá? Então, polo petroquímico, pega aqui o sul, onde que pega o Golfo do México, né? Então é muito importante o polo de produção de petróleo e de manufatura do petróleo, que faz gasolina, né? A gasolina é um produto do petróleo. A indústria bélica, né? Indústria de fabricação de aviões, a indústria aeroespacial está muito ligada à indústria bélica, né? Então a aeroespacial ali fica o destaque da Boeing, né? A Boeing que fabrica esses aviões que o mundo inteiro utiliza. Você tem duas grandes montadoras de aviões no mundo, uma é a Boeing americana, outra é a Airbus francesa, certo? Então a Boeing que fabrica também os caças da linha F, F5, F-16, F-22, eles são fabricados pela Boeing. Nessa região aqui a gente tem um grande arsenal de indústrias bélicas, ok? Vamos para a região de número 3, é a região chamada de Meio Oeste, né? É uma região focada na agricultura mecanizada, produção de grãos, principalmente milho, soja e trigo, né? Mas principalmente o milho, né, que fica bem localizado nessa regiãozinha aqui, né? O milho é muito importante para eles, para produzir, por exemplo, o etanol, né? Eles misturam o etanol na gasolina, só que é um etanol a partir de milho, né? Que para eles climaticamente é mais favorável. Vamos pegar aqui, ó, região das Rochosas. Cara, tem uma montanha ali no meio, então não vai ter a principal importância econômica do país numa região cheia de montanha, tá? Então a gente tem o pastoreio, né, a mineração, e todas as regiões dos Estados Unidos têm algum tipo de turismo, mas normalmente as pessoas falam de turismo quando elas vão para a Flórida, quando vão para Nova York, né, vão para Chicago, né, até tem bastante turismo para lá, e na Califórnia, obviamente, né? Então tem um outro que vai para Salt Lake City, aqui nas Montanhas Rochosas, mas é muito inferior ao volume de gente que vai para a Flórida, me entendam. Eu sei que os Estados Unidos é o país mais visitado do mundo, então qualquer região aí dá um banho de turismo no Brasil, por exemplo, tá? Mas fica aí que essa região aqui não é a prioridade em termos de turismo do mundo, né? A Las Vegas aqui a gente poderia fazer um tracinho e botar lá para dentro dos 5, né? Que normalmente quem vai para Las Vegas está saindo de Los Angeles normalmente para fazer o turismo nessa região ali, que seria um pouquinho para dentro da número 4 aqui, do jeito que está arriscado nesse mapa. Costa do Pacífico. A costa do Pacífico, a gente poderia dizer sudoeste dos Estados Unidos, oeste dos Estados Unidos. Ninguém lembra quase que existe Seattle, né? Existe Seattle, é uma região industrial muito importante também, porém, né, o que mais chama atenção na costa oeste, com certeza, na costa do Pacífico, como eles chamam, é o Vale do Silício, onde que a gente tem a megalópole San Diego, São Francisco, tá? E ali a gente tem também, claro, fruticultura, produzem bastante vinho, tem algodão, silvicultura no norte, que é produção de madeira, mas quando eu falo em Vale do Silício, eu estou falando em Google, eu estou falando em Facebook, eu estou falando em HP, Dell, né? Eu estou falando na principal área criativa do planeta Terra. Né? A Apple está lá, então a sede da Google, a sede da Apple são empresas gigantescas e que não param de crescer no momento da atual conjuntura econômica que a gente se encontra. Eu não estou falando só em momento de pandemia, inclusive essa camisa aqui
da banda, o maior cover brasileiro de Iron Maiden, que é Children of the Beast, né? Que essa camisa aqui chegou na minha casa essa semana, então prazer estar usando essa camisa da Children aqui, que o nome dela é Pandemic, né? Então uma camisa diferente aí nesse momento que a gente está vivendo, né? Mesmo fora desse período de pandemia, a região do Vale do Silício é quem mais está faturando, né, em termos de crescimento econômico dentro dos Estados Unidos há bastante tempo. Tá? Desde que o meio eletrônico, o setor que a gente chama da economia de setor quaternário da economia, que seria o setor de tecnologia, está quase todo focado naquela região. Inclusive isso é um dos motivos de tornar a região tão cara de morar. Porque é uma galera que vai trabalhar para lá, que é bem qualificada, que ganha bem e que isso vai levando a uma especulação imobiliária muito grande, principalmente na cidade de São Francisco. Então vamos falar um pouco mais da Califórnia. A Califórnia é um estado dos Estados Unidos com cerca de 50 milhões de habitantes, que sozinho ele tem um PIB maior do que todos os países que estão em vermelho aí no mapa de vocês. Então olha só, todos os países da América Latina, né, todos da África, quase todos da Europa, quase todos do mundo inteiro. Só vai ficar China, Japão, Alemanha, Reino Unido na frente da Califórnia. Então, se a Califórnia fosse um país, ela seria, os Estados Unidos seria o primeiro, segundo a China, terceiro Japão ou Alemanha, né? Terceiro, quarto, quinto o Reino Unido e o sexto seria a Califórnia. Dependendo do cálculo que se faz, da paridade de poder de compra, pode até ser que fique em quinto lugar. Então é um PIB gigantesco. Por quê? Porque ele está ligado à indústria de alta tecnologia, tá? Que tem um valor agregado gigantesco. É claro que esse mapa, quando eu coloquei ele isso aqui é um mapa tipo um calendário, né? Lá nos Estados Unidos, da Califórnia. Então isso aqui é um mapa que pega principalmente a cidade de São Francisco e Oakland e San José, né? Dentro da Califórnia, que tem ali grande parte das principais indústrias eletrônicas do planeta instaladas ali. Tem muita indústria que você nunca ouviu falar, mas que provavelmente ela fatura mais do que empresas que tu acha que são grandes aqui no Brasil. Tá? Então tem um monte de empresa aqui que às vezes é uma startup, é um escritório com 10, 20 pessoas e que fatura milhões e milhões de dólares. Por quê? Porque eles trabalham com um produto que é digital, um produto que é intelectual. Ele não precisa fabricar, isso aqui por exemplo é da Logitech, eu acho que é americano, né? A Logitech provavelmente é americana. Então aqui a gente tem, Fujitsu, quando a gente encontra uma marca que a gente conhece, certificação digital, tem um monte de coisa do mundo da tecnologia instalado aí em São Francisco. Tá? Inclusive São Francisco é uma cidade que tem muita gente que às vezes tem cargos importantes, trabalha com inteligência artificial dentro de grandes companhias dessas aí, que o sujeito tem lá um Porsche 0 km na garagem e ele mora num apartamento dividido com mais 3, 4 pessoas. Tamanho o custo elevado que a gente tem dentro dessa cidade para moradia, certo? Aqui o Vale do Silício, mostrando a imagem da Google, né? Uma empresa que para quem trabalha com isso é um sonho, né? Ela trabalha de uma forma bastante diferenciada, implementou o home office aí há muito mais tempo do que a pandemia acabou criando a necessidade, né? Então o Vale do Silício é um lugar aí que chama a atenção de qualquer área. Se você quer ser biólogo, se você quer ser advogado, se você quer ser professor, médico, né? Essa região certamente tem alguma coisa para você se aperfeiçoar. Tá? Então é uma região onde que tudo que há de mais novidade no mundo assim é majoritariamente pensado nessa região, né? Detroit, no nordeste dos Estados Unidos, aqui um pouco dos lugares, né, representados no mapa anterior que a gente viu ali. Detroit representa a indústria antiga, né, de automóveis, né, como uma fábrica da General Motors, por exemplo, representada aqui, né? Inclusive, isso aqui é a sede da General Motors, né, em Detroit. Tá? E a General Motors ela teve quase que a sua falência decretada, né? Então a gente teve aí uma influência muito forte do Estado americano, do governo americano, para salvar a GM literalmente da falência. E os americanos amam a General Motors, eles amam a Ford, eles não conseguiriam imaginar a vida deles sem essas duas grandes marcas representadas aí na economia mundial. Tá? Então uma região que passou por muita dificuldade, e eu recomendo nesse momento um filme que é o vencedor do Oscar de documentário do ano passado, que é o Indústria Americana, que mostra as dificuldades enfrentadas principalmente nessa região aqui, né, onde que empresas chinesas
vão se instalar e vão tentar praticar ali uma forma de produção muito parecida com a da China, e a gente no filme consegue ver as dificuldades de tentar colocar essa galera aqui que está acostumada com bons salários, com uma boa condição de trabalho, quando uma empresa chinesa impõe um ritmo ainda mais acelerado de trabalho, que é o que acontece no filme Indústria Americana, tá? Tem no Netflix, é uma produção do Netflix, é um filme interessantíssimo para se aprofundar nesse assunto, né? Tem tudo a ver com o Vale do Silício, com guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Eu falei sobre isso na aula sobre a China que tem aqui no canal, né? Eu posso botar o link aqui em cima para vocês, né? Vamos adiante. Aqui a gente tem Wall Street, né, em Nova York, né, o centro financeiro dos Estados Unidos, um dos principais centros financeiros do mundo, sede de inúmeras empresas de seguro, de finanças de um modo geral, né? O Texas, grande área produtora agrícola, mas também grande área produtora de petróleo, né? O Texas ele produz tanto petróleo quanto, por exemplo, o Irã, que é um país de 80 milhões de habitantes lá no Oriente Médio, que a gente considera que é um grande exportador de petróleo. Mas os Estados Unidos é um grande consumidor de petróleo, então ter o título de maior produção de petróleo do mundo nos Estados Unidos não significa que eles exportam muito o petróleo, mas o Texas participa com grande parte da produção de petróleo dos Estados Unidos, juntamente com Alasca. Voltando para cá, né? Eu não vou editar, mas eu vou voltar para cá porque eu esqueci de falar do Alasca aqui, ó. O Alasca tem uma regiãozinha para ele, apareceu escrito aqui petróleo. O maior produtor de petróleo dos Estados Unidos hoje é o Alasca. Tá? E é muito preocupante porque ele está numa área que é extremamente conservada do planeta em termos ambientais, né? E o Havaí, claro, o turismo é uma coisa que chama atenção, bastante atenção dentro do Havaí, é o turismo, né? Que é uma atividade muito grande nos Estados Unidos, que no caso do Havaí é a principal também, tá? Voltando para cá, aqui a gente já falou, né? Aqui eu botei a Flórida, ó, com o Disney, né? Então Disney, né? A Flórida não vive só de Disney, ela vive de muito dinheiro de traficantes, de pessoas que têm atividades ilícitas no mundo inteiro, que às vezes vão morar lá na Flórida e que acabam se consolidando lá como moradores. Não estou dizendo que todo mundo que vai morar na Flórida é dessa forma, muita gente vai atrás de segurança, de uma vida mais estável, mas nem todas as pessoas conseguiram honestamente o seu dinheiro antes de ir morar lá na Flórida, por exemplo. É cheio de latino-americano, né? É cheio de pessoas do mundo inteiro que não necessariamente, né, são todas elas, não sei nem porque eu enfatizei isso aqui agora, mas enfim, a Flórida tem também muitos parques multitemáticos de diversão e tal, não apenas de Disney vive a Flórida com certeza, né? Então poderia ter botado aqui, por exemplo, acho que eu botei a NASA, né? E junto com a NASA eu botei a SpaceX. Tá? Então a NASA ela tem uma atuação tanto na Flórida por conta do Cabo Canaveral, que é onde que a gente está olhando aqui, né? Como ela tem uma relação lá com Houston, no Texas também, que é onde que tem controles aí sobre várias coisas nesse ramo, né, aeroespacial. Então eu boto como destaque aqui a SpaceX, que fez o primeiro lançamento privado de astronautas para o espaço, depois de mais de 10 anos que os Estados Unidos não conseguia mandar, né, através da NASA, nenhum astronauta para o espaço. Eles estavam indo com foguetes russos sempre para a estação internacional, né, de carona nos foguetes russos, né, porque eles estavam com dificuldades de substituir aí como é que se diz? Ai meu Deus, aqueles aviões que lançavam, agora esqueci o nome deles, né, os aviões que lançavam as pessoas para o espaço, né, que eram ônibus espaciais, certo? Sabia que eu ia lembrar. Então os ônibus espaciais da NASA, a gente teve muitos acidentes, eles foram abandonados, e a SpaceX, que é uma empresa privada, fez o seu primeiro lançamento este ano em 2020, semana passada fez esse lançamento. Aqui eu vou mostrar mais um pouco da região central, ó, que faltou mostrar alguma coisa da região do Mississippi, Missouri, né, onde que a gente tem aqui até perto, bem perto dos grandes lagos também, a produção de milho muito forte, né? Então quanto mais azul aqui, maior a produção de sacas de milho nos Estados Unidos, é o que mais vai destacar a região central dos Estados Unidos, tá? Então aqui uma fazenda de milho bem importante. Gente, era isso sobre os Estados Unidos. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de curtir se você gostou do vídeo, né? E se inscreve na página caso você ainda não seja inscrito. Valeu!